Olá, vamos para a segunda parte da explicação do alinhamento de funções PROC-V. Nesse exemplo, temos aqui um pequeno banco de dados com identificação do item, o nome do item, o custo do item e a marcação, ou seja, a porcentagem acima do valor do item que eu quero vender. Nessa minha primeira descrição, eu quero que ele calcule o preço de varejo das fraldas adicionando a porcentagem de marcação ao custo. Ou seja, vamos pegar como parâmetro a linha de fraldas. O que eu quero? Eu quero que ele calcule o preço, R$ 21,00, mais a porcentagem de 35%, ou seja, 21 mais 35%. Usando a função PROC-V, primeiramente, eu tenho que encontrar a identificação das fraldas. Onde que eu tenho que encontrar essa identificação das fraldas? Nessa minha matriz. Se ele encontrar essa identificação das fraldas, que coluna ele me deve trazer? A coluna do custo, que é a coluna 3. Qual que é a taxa de correspondência? A taxa de correspondência é exata. Ok. Ele vai localizar essa informação e vai trazer o valor para mim de R$ 21,45. Esse valor eu quero acrescido de 30%. Então, vou colocar vezes, abre parênteses, 1. Por que 1? Porque se eu apenas colocar 21 vezes 35%, ele vai me dar a quantia que 35% equivale de R$ 21,45 e não acrescer sobre R$ 21,45. Esse 1 equivale ao quê? Que eu quero R$ 21,45 mais R$ 21,45 vezes 35%. Então, eu coloco 1 mais PROC-V, identificador das fraldas, procurando onde? Na minha matriz. Se ele encontrar, ele vai trazer a coluna da marcação, que é a coluna 4. A taxa de correspondência é exata. Fecha parênteses. E o meu resultado tem que ser R$ 28,96. O aviso do Excel está dizendo que eu não fechei todos os parênteses. Eu apenas fechei um ao final. E ele está perguntando se eu quero que ele feche para mim o último parênteses. Eu vou clicar aqui sim. E o resultado da minha função foi R$ 28,96. Na minha próxima descrição, se o custo de um item for maior ou igual a R$ 20,00, será exibido a seguinte mensagem: marcação é a porcentagem do item que eu estou verificando. Caso contrário, será exibida a sequência, a mensagem custo é menor do que R$ 20,00. Ok? Vamos ter por parâmetros aqui o carrinho. Ok? Vamos pegar como parâmetro o carrinho. Então, vamos iniciar minha função já com a função C, porque ele está pedindo para eu avaliar se o custo do item for maior ou igual a R$ 20,00. Então, se o custo do item, como trazer a coluna, o valor do custo do carrinho? Então, PROC-V, abre parênteses, eu quero que ele encontre a ID do carrinho na minha matriz de informações. Se ele encontrar, ele vai trazer para mim a coluna de custo, que é a coluna 3. A taxa de correspondência eu quero exata, então é falso. E aqui eu já vou avaliar. Por quê? Porque esse PROC-V ele vai me retornar o resultado. Qual o resultado? R$ 145,00. Então eu quero avaliar já se esse valor é maior ou igual a R$ 20,00. Então, se
o resultado da PROC-V é maior ou igual a R$20, então o que ele deve escrever se ele for maior ou igual a R$20? Marcação é e a porcentagem, que é 30%. Então deve escrever marcação é 30%. Então vamos colocar aqui, entre aspas, marcação é, espaço, fecha aspas, e comercial. Por quê? Porque eu quero juntar agora esse 30% com essa marcação, ok? Então vamos colocar aqui PROC-V, abre parênteses, a ID do carrinho, onde que eu quero buscar a ID do carrinho, e a coluna que eu quero que ele me retorne. 30, a marcação de porcentagem está na quarta coluna. Então, 4, e a taxa de correspondência é falso, porque eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses. Então, se o resultado da PROC-V for maior do que 20, maior ou igual a 20, escreva para mim, marcação é e o valor da porcentagem. Se não é, eu quero que ele faça o quê? Escreva para mim, custo é menor do que 20. Então, custo é menor de R$20, ok? Fecho o aspas, fecho parênteses, enter. Marcação é 0,3. Por que ele não retornou para mim 30 de porcentagem? Porque é o seguinte, o que é 30%? É 30 dividido por 100, ou seja, 30 dividido por 100, que é igual a 0,3. Se eu quero que ele retorne 30, então tem que ser 0,3 vezes 100, certo? Então vamos colocar aqui na minha função F2. Quando eu retornar aqui, ó, essa função PROC-V que está retornando a minha coluna 4, que é a coluna de marcação, eu quero ainda que ela seja multiplicada por 100. Então seja E 100 vezes o retorno da PROC-V. Enter. 30. Ainda falta o sinal de porcentagem. Então posso clicar aqui, F2, e ao final da PROC-V, ainda colocar o sinal de porcentagem. E comercial, sinal de porcentagem, entre aspas, porque ele é encarado como um texto. Está pronta a minha função. Se esse valor não fosse R$20, não fosse maior ou igual a R$20, por exemplo, R$19, ele já ia retornar para mim, ó, custo é menor de R$20. Ok? O mesmo exemplo que fizemos acima se aplica abaixo, mudando apenas o item avaliado, que aqui avaliamos o item do carrinho e aqui vamos avaliar o item do babador, certo? A taxa aqui é o mesmo, né? De R$20, então o que eu posso fazer? Posso selecionar toda essa minha função e colar embaixo. Por que eu não posso copiar? Porque se eu copiar, ele vai, como eu desci uma linha para baixo, ele vai descer toda linha para baixo aqui também. Posso até fazer o exemplo aqui para vocês verem. Copiei para baixo. Note que a sequência desceu para baixo uma linha. Olha aqui para você ver que ele está pegando aqui, ó, uma linha abaixo e está excluindo a linha dos meus rótulos.
Então eu não vou copiar arrastando para baixo, e sim copiar a sintaxe mesmo da função aqui para dentro dessa célula. Ok? Ajustando apenas agora o item que eu estou selecionando. Aqui eu estava pegando o carrinho, vamos puxar agora para cima de babador. Todos os itens que tiverem em cima de babador, de carrinho, eu puxo para babador. Ok? O meu resultado tem que ser custo é 3,56. Ele trouxe para mim custo é menor de R$20. Por quê? Porque dentro da minha função diz que se o retorno da PROC-V for maior ou igual a 20, escreve marcação. Se ele não for maior ou igual a 20, escreve custo é menor que R$20. Ou seja, a linha do meu babador é 3,56. Ele é menor que 20. Então ele não vai escrever custo é menor de R$20. E sim vai escrever custo é e a função PROC-V para ele me trazer o custo. Então custo é espaço, fecha aspas, e comercial para juntar essa escrita, essa mensagem, junto com o retorno da PROC-V. PROC-V, abre parênteses, o identificador do babador, onde que eu quero localizar ele. E a coluna que eu quero que ele me traga, que é a coluna 3. A taxa de correspondência, que é falso para ser exato. Fecho parênteses. Enter. E o meu retorno será 3,56. Novamente, o Excel avisando que eu não fechei todos os parênteses. Vou clicar em sim para ele fechar os parênteses faltantes. Retorno é custo é 3,56. Na aula seguinte, ainda estaremos exemplificando mais processos dentro do alinhamento de função PROC-V. Até lá!